Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, os poderes do General Tavares e os nomes das pessoas que trabalham com ele. UNITA e MPLA, uma análise das duas religiões à luz da ética kantaniana em A Metafísica dos Costumes, por Nelson Custódio. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família, segundo escreve aqui o site, né, Lilo Pasta News, é isto mesmo, os poderes do General Tavares e os nomes das pessoas que trabalham com ele, tá entendendo? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, irmão, você que queres alternância no país, tá entendendo? E você que está cansado com essa má governação do MPLA, você que está cansado de ser humilhado pelo MPLA, eu te peço, mano, vá atualizar o seu registro eleitoral. Tá a entender? Você que não tem, vá adquirir o seu registro eleitoral, porque só assim conseguiremos ter a alternância no país, conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior. Por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, o nome que nós conhecemos e o presidente que nós queremos para governar esse país, ok? É basicamente isso, vá atualizar. Vocês que querem contato com o J Privado, é só vocês irem na descrição do vídeo, tem lá o primeiro link na descrição, é o meu Instagram. Vá lá, manda mensagem para mim, para a gente poder trocar papos e ideias. Então, sem mais blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família? Segundo escreve aqui o site Lilo Pasta News, é isto mesmo, os poderes do General Tavares e os nomes das pessoas que trabalham com ele. Tá entendendo, família? Tem vindo a causar agastamento em meios do topo das FA e da polícia do MPLA o poder informante assumido por José Tavares no atual regime, conforme apurado pela Africa Monitor. José Tavares, sem qualquer função ao nível do Estado, tem um gabinete ou meios que dirige agora uma estrutura paralela a presidente da República, despachando em nome do presidente da República assuntos sigilosos nos quais este evita envolver-se diretamente. Segundo a fonte, Tavares ocupa o piso do Hotel Bahia, para onde convoca para reuniões de membros do governo de altas patentes das FA e da polícia do MPLA. Os poderes informalmente atribuídos a Tavares são avaliados nos referidos meios como causadores de mal-estar e, devido às características do próprio lesivo para João Lourenço, nomeadamente em preparação e falta de reputação de José Tavares em meios militares, é conhecido pela participação, né, em negócios e pelos cargos de administrador do Sambizanga e do presidente da Comissão Administrativa de Luanda, em que entrou em choque com o ex-governador Higino Carneiro. A confiança que J-Lo nele deposita relacionada com o antigo conhecimento entre ambos dos tempos de formação política de ambos das ex-URSS, né? Faz com que seja equiparado a Bento Kangamba, que tinha papel semelhante no mandato final de José Eduardo Santos. Falta de teto para lidar com oficiais de topo. É frequente frequentemente convocar oficiais para a mesma hora e deixá-los à espera em quartos de hotel, em definição do Estatuto de José Tavares, incluindo material, não sendo conhecido de onde vêm os fundos para o funcionamento do seu gabinete. Envolvimento em negócios pessoais, também despachado no seu gabinete, para onde convoca indivíduos para prestarem contas, intimidar, invocando os seus poderes atuais entre os negócios em que José Tavares tentou entrar recentemente, inclui-se o da refinaria de Cabinda, num consórcio. O Lilo Pasta News sabe que o general José Tavares, né, que passou a ter tarefas sobre o dossiê UNITA, cuja informalidade e o estatuto indefinido tem como atritos, nomeadamente com altas patentes militares, né, AM 1328, com um orçamento próprio, a estrutura de segunda figura Garcia, diretor do Gabinete de Ação Psicológica e Informação do Presidente da República, o jurista David Mendes, que tem como General Tavares é próximo, né? E próximo também colabora. Conforme o apurado Norberto, né, Garcia, estrutura opera para em coordenação com um assessor, Celso Malavolonek, colocando o gabinete do MPA, né, em o secretário cessante para os assuntos políticos, que agora se vai concentrar na pasta das autarquias. Há muitos ligados à propaganda do MPLA. Celso Malavolonek terá como missão o ataque público a membros da sociedade civil desfavoráveis ao MPLA. Fonte, né,
Lil Pasta News. Agora, o site, né, Lil Pasta News também acrescenta aqui que UNITA e MPLA, uma análise das suas religiões, né, à luz da ética kantiniana em metafísica dos costumes, né, por Nelson Custódio, fonte Lil Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's get it. Uma das coisas que rapidamente descobri quando cheguei à idade da razão foi ter-me dado conta de que Angola, o nosso país, é um país cuja realidade é de bipolarização. Sim, somos e vivemos numa espécie de Matrix, onde inevitavelmente temos que nos submeter, escolher apenas um dos dois lados, politicamente falando. As nossas escolhas nos trouxeram até aqui, formatamos essa cosmovisão para nós mesmos, não temos, portanto, do que nos envergonhar por sermos assim. Neste contexto, ou você é do MPLA ou você é da UNITA, simples assim, lembrado que não estou excluindo os outros partidos no sentido de aniquilá-los, mas me reporto apenas a este dois por serem os maiores e por serem adversários políticos diretos. Com efeito, não ser ou não pertencer a um desses dois supercolossos que formam o espectro da política nacional é algo estranho. Você simplesmente fica parecendo um ateu, um sem religião. Na verdade, pegando o gancho na religião, rapidamente me dou conta de que no fundo todos nós somos autênticos religiosos, adeptos de duas grandes religiões. Os partidos políticos UNITA e MPLA. Isso é um problema? Óbvio que não, sobretudo se levarmos em conta o facto de que não ter religião também é em si uma forma de ser adepto de uma religião, a do ateísmo. Sobre esse assunto eu me aprofundo noutra oportunidade. Como frisei, não existe problema algum em pertencermos a uma destas duas religiões, ou seja, de sermos adeptos de um dos dois partidos políticos, a UNITA ou MPLA. A grande questão reside no facto de procurarmos saber se efetivamente sabemos as razões motivações que nos fazem pertencer a um e não a outro partido político, ou seja, porque nós somos da UNITA e não do MPLA, do MPLA e não da UNITA? Essa é a grande questão. Certamente cada um de nós tem as suas razões, temos de as respeitar, afinal vivemos formalmente num ambiente democrático. No meu caso, entretanto, a escolha de um pelo outro, ou seja, da UNITA pelo MPLA, deveu-se, essencialmente por questões de valores e de princípios, ou seja, foi uma questão de enxergar mais virtudes num do que no outro. Pois bem, tomando por base Kant em A Metafísica dos Costumes, obra fundamental para a compreensão do seu pensamento, publicada em 1797, o autor encerra o conjunto de obras dedicadas à filosofia moral, permitindo uma visão sistemática de seus escritos sobre política, direito e virtude. Não é por acaso que nas últimas décadas os estudos kantianos vêm atribuindo cada vez mais importância à obra, reconhecendo nesta a forma final de sua filosofia prática. A metafísica dos costumes é, de acordo com a definição de Kant, uma metafísica do uso prático da razão pura, ou seja, uma metafísica da liberdade. Do ponto de vista da filosofia crítica, os costumes não são entendidos de um jeito institucionalista, mas como atuação do princípio da liberdade. As doutrinas da moralidade, Lenders-Klishkeit, têm como objeto as leis da razão pura prática ou leis da liberdade, subdividindo-as Kant em leis jurídicas e leis éticas. E nessa doutrina pura dos costumes não se toma por fundamento nenhuma antropologia, nenhuma condição empírica, mas sim a estrutura da vontade, will, moral, como autodeterminação pura e incondicionada, a liberdade, como autonomia, a ratio estendida à lei moral e a lei moral a ratio cognoscendida à liberdade. A doutrina dos costumes, citem ler, só é possível a partir de um princípio prático puro, que constitui inevitavelmente o começo e determina os objetos com os quais apenas ele se pode relacionar. De acordo com o dualismo transcendental consubstanciado na contraposição entre natureza e liberdade, Kant separa a noção de pessoa da noção de substância.
Esta separação é empreendida, sobretudo, no capítulo relativo aos paralogismos da razão pura, na crítica da razão pura, na solução da terceira antinomia, na crítica da razão pura. Kant procede à definição da pessoa como entidade moral, desenvolvendo esta definição na crítica da razão prática e na introdução à metafísica dos costumes. Segundo Kant, pessoa é o sujeito cujas ações são suscetíveis de imputação, Zurechnung, por contraposição à coisa, como aquilo que não é passível de imputação. O que institui o sujeito como pessoa, como um ente suscetível de imputação de ações e de responsabilidade, é a liberdade, a faculdade de autodeterminação racional. 2 Sobrescrito gosto e sou apaixonado pela lógica de funcionamento da UNITA, porquanto, se assenta no ideal de liberdade, não é utilitarista, portanto. Em síntese, para Kant, liberdade é autonomia. Autonomia é ter a capacidade de fazer escolhas sem ser condicionado nem a priori muito menos a posteriori. Um cidadão, nesse contexto, que pertence a um partido político que não exercita a democracia interna, não pode ser livre e nem pode desejar viver num país livre na medida em que não tem a opção de escolha livre, posto que esta está condicionada à vontade de um só a priori. Em 4 anos de militância no Partido UNITA, não me lembro ter decidido ou participado de algo que não fosse fruto da minha própria escolha, da minha consciência, da autonomia. Portanto, nunca fui obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que fosse contra meus valores e princípios cristãos, por exemplo. Isso me deixa muito confortável, mesmo sabendo que me submeto à disciplina partidária e à ordem. Toda instituição tem os seus dogmas, seus códigos de conduta, sem os quais ela se afundaria em si mesma, e a UNITA não é diferente. Entretanto, o que mais me anima no Partido UNITA é saber que ela prima por valores que mais vão ao encontro daquilo que acredito como valores transcendentais. Valores como patriotismo, democracia, respeito pelos direitos humanos, liberdade e cidadania, dentre outros. São valores políticos prescritos estatutariamente. Se a UNITA é uma religião, é a religião da liberdade individual, da autonomia do sujeito, algo mais próximo, portanto, do que as escrituras sagradas prescrevem. Quanto ao MPLA, eu simplesmente não consigo assimilar a sua lógica religiosa. De início, ela se baseia no marxismo, fruto da dialética hegeliana. O marxismo é ateísta, matou o Deus da Bíblia Sagrada, considerando a religião da Bíblia como o ópio do povo, mas ele em si mesmo é contraditório na medida em que se transformou numa religião, o único ser absoluto, que não admite concorrência de contrários. A ética marxista é em essência uma antítese à liberdade individual, mata a possibilidade de exercício da cidadania ativa, participativa e responsável. É, portanto, antidemocrática e isso choca diretamente com valores e princípios cristãos, princípios esses que formam a base da civilização ocidental, assente no judaísmo cristão. Ora, olhando para Angola, percebo que a forma como o nosso país é governado segue clarividentemente a lógica marxista em que o Estado e o partido se apresentam e se assumem como os únicos seres pensantes, os únicos donos da verdade, que nunca falham, sempre se apresentando com uma lógica messiânica prometendo ao povo angolano uma redenção numa terra prometida que nunca existirá. A lógica marxista é mais utópica do que a lógica religiosa, assente no cristianismo. Não é à toa que Angola até hoje não seja considerada uma verdadeira democracia. A lógica marxista é autoritária e antidemocrática e o MPLA expressa muito bem essa realidade. O MPLA mata, portanto. Mata porque rouba de nós os espaços de liberdade e exercício da cidadania. Sem a liberdade não há democracia, sem democracia, não há liberdade. Como se vê, não tem como eu fazer parte de um partido. Religião que se contrapõe à lógica dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo prescritos em Mt. 5, 6 e 7.
Em síntese, entre a religião da UNITA e a religião do MPLA, eu prefiro, certamente, a religião da UNITA porquanto eleva a alma e o espírito. Já a religião do MPLA, essa religião mata. E, essa minha análise, não é utópica, apaixonada, desprovida de racionalidade, é só fruto de um olhar pela forma como Angola tem sido governada ao longo de mais de 45 anos. Angola, neste caso, é a minha grande referência e não posso chegar a outra conclusão que não seja essa quando a enxergo por dentro. É urgente, portanto, invertermos essa lógica que enegrece a alma e endurece o espírito, que roube de nós a capacidade de sermos nós mesmos. A partir do Morro do Dinguiride, no município do Celes, ao serviço de Angola e dos angolanos. Nelson Custódio, 18 de dezembro de 2021, subscrito secretário provincial adjunto e governo sombra da UNITA no Coan. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque sabe notícia, você não sabia, até saber perto de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família de Chantes, para aprender a família de família de Lô continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa minha que é muito importante. Então, eu te mando até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.